Todo vendedor quer vender mais no Mercado Livre, né? Quem não quer? Mas tem medo de gastar mais em publicidade e não aumentar o retorno em vendas, né? Eu te entendo. E para explicar um pouco sobre isso, eu vou te falar que o problema não está na publicidade, está no anúncio. E eu vou trazer para você hoje um conteúdo acadêmico, mas não chato, né? Não fica aquela coisa chata, mas eu vou te ensinar como as maiores empresas do mundo sabem converter seus clientes. Vou te trazer aqui um conteúdo de como ativar o sistema de conversão no cérebro do cliente. Quer aprender? Fica aqui comigo que hoje o negócio vai ser bem doido. Desde quando eu entendi que o problema da publicidade, na verdade, sempre esteve primeiro na conversão, quando eu falo de Product Ads, a minha jornada foi tentar estudar o máximo possível para que eu pudesse entender como as pessoas convertem, né? E o nosso erro é tentar fazer com que a pessoa seja induzida diretamente a converter. E isso, na verdade, gera um problema que eu vou explicar para você a partir de agora. Eu já sou formado em algumas áreas e essa é uma das que eu gosto muito, que eu falo de comportamento biológico de consumo, mas eu vou fazer algo que talvez você nunca viu aqui, que se chama a heurística da conversão. É um bagulho que tem um nome meio que chato assim, mas eu vou explicar para você como isso faz sentido na hora que a gente faz um anúncio no Mercado Livre. Então eu vou para a tela, eu vou fazer uma apresentação e vou mostrar para você como você vai vender muito mais, você vai alavancar suas vendas gastando muito menos. Então, fica comigo que você não vai mais queimar dinheiro em ads. Bora? Então, gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês o porquê que o seu anúncio não vende, tá? Tudo isso aqui, ele tem um estudo científico por trás, feito por um instituto extremamente respeitado, né, que é o McLabs. Então, onde a gente fala porque as pessoas não estão comprando conosco, tá? Então, a maioria das vezes a gente erra porque a gente está falando mais do nosso produto do que do nosso cliente, ou porque o nosso cliente compra, né? Então, a maioria das vezes, os vendedores erram porque eles não entendem como falar com o cliente. E aqui eu vou mostrar em 10 passos aqui como a gente pode falar com os clientes, e eu criei a minha teoria, que eu aplico aqui hoje na Rímel, nas minhas contas, que faz muito sentido e que faz os clientes converterem 2 ou 3 vezes mais, reduzindo o ACOS aí pela metade. Então, vou falar um pouquinho com vocês, tá? Ponto importante aqui é que existe uma matemática para o sim, tá? Parece que não, né? Mas existe sim uma fórmula de conversão, o que faz as pessoas comprarem, tá? A matemática do sim, ela é uma conversão entre 6 pontos, né? Na verdade, são 5 pontos. A primeira delas é motivação, né? Você entender o que faz a pessoa comprar ou o que faz ela estar ali, que problema ela quer resolver. Esse é o mais forte de todos. Porque quando a gente consegue mostrar que a pessoa que vai comprar, ela é compreendida, é muito mais fácil de ela atender porque ela se conecta com você, tá? Um segundo ponto importante é a proposta de valor, ou seja, o que de fato aquele produto tem que faz ele converter, tá? A gente erra muito aqui porque a gente coloca pontos que não de fato fazem uma pessoa converter. E a gente tem que aprender a falar essa linguagem para que a gente não erre na hora da gente fazer toda a construção do anúncio. Então tem que ter uma boa proposta de valor, tá? O outro ponto é o incentivo, ou seja, qual é o último empurrão que eu vou dar para esse cara comprar, tá? O que eu vou fazer, se é frete, se é bônus, se é, sei lá, se é qualquer coisa que o cara já está para comprar e ele ainda não comprou. Então são 3 coisas positivas e existem 2 coisas negativas, tá? A primeira delas é a fricção de compra, ou seja, tem um negócio no nosso cérebro que se chama pré-córtex frontal e ele é o cara que, se ativado no momento da compra, vai fazer o comprador pensar muito antes de comprar, buscar mais opções, buscar preço e etc. Ele é ativado quando você traz uma confusão na oferta, ou seja, a pessoa não tem clareza do que ela está comprando ou gerou-se alguma dúvida que o anúncio não responde. Você gera uma fricção. E a outra é a ansiedade, que é a falta de transparência ou o excesso ainda de dúvidas sobre o comprador ou sobre o processo de compra. Muitas pessoas podem estar nos assistindo hoje, tem um anúncio incrível, maravilhoso, mas na hora que o comprador entra na avaliação, existe uma avaliação que deixa ele em dúvida. Exemplo, eu tive essa semana um cliente falando assim: Lucas, eu vendi pra caramba, tá um produto, mas eu otimizei e parou de vender. Aí eu falei, cara, não é possível, cara, o anúncio tá muito bom, o vídeo tá bom e tal, vamos entender. Na hora que eu abro o anúncio, o primeiro comentário está destacado, escrito assim: baixa fixação. Então, tipo, o cara foi para comprar o perfume, entrou no negócio,
teve um comentário que gerou dúvida e as pessoas pararam de comprar. Nós organizamos os comentários, ou seja, pedindo para a galera descer o like e tal. Na hora que a gente organizou, o anúncio voltou a vender. Por quê? Porque a gente tirou a ansiedade da hora da compra. Então a gente tem que dominar isso e eu vou fazer para você aqui um passo a passo para você entender como é que funciona, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que especificações técnicas não vendem. Ela ajuda, mas ela não vende. Tem um outro jeito de você usar especificações técnicas que a gente vai chamar de e daí. A técnica do e daí nada mais é como eu posso transformar um aspecto técnico de um produto em um benefício emocional. O nosso cérebro existe em dois sistemas, tá? O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 também pode ser chamado de sistema límbico, pode ser chamado de sistema papiloviano. O que é isso? É quando eu vendo através das emoções. Isso é uma coisa. Eu tenho certeza que você tem um carro velho que você fica dando desculpas lógicas para sua esposa por que você comprou esse carro. Inclusive, deixa aqui no comentário se você tem um carro velho e conta para mim que desculpa você deu para sua esposa quando você comprou esse carro. Ou moto, enfim, sempre a gente tem alguma coisa que a gente vai dar uma desculpa lógica para decisões emocionais. Talvez você já foi comprar algo e na hora que você foi comprar, você falou assim, tava na dúvida, quer saber? Vou comprar esse aqui mesmo. É isso. Sabe? Você simplesmente ignorou o seu sistema lógico e foi para o sistema emocional, né? Então, para eu ativar esse sistema emocional, a gente tem que entender que conversão ele não é excesso de persuasão, mas simplicidade na clareza de pensamento. Então, a gente não usa o spec, sabe? Spec técnica. A gente transforma spec técnica em benefício. Exemplo que tem aqui, por exemplo, o computador tem 8 GB de RAM. Tá, nós vamos usar a técnica. Mas e daí que ele tem 8 GB de RAM? Não, se ele tem 8 GB de RAM, ele não trava, ele abre muito rápido e tal. Legal, mas e daí? Não, e daí que o cara nunca mais vai ter um problema ou vai perder uma venda, um prazo, por exemplo, pelo computador travar. Opa, eu encontrei o spec técnico, eu encontrei a razão lógica e a razão emocional, né? Então, todos os nossos anúncios precisam ter isso. Todas as vezes que você for colocar algo técnico, pergunte daí. Para quê? Para você transformar isso num benefício que mude a vida da pessoa, entende? Então, se a gente for técnico demais, nós vamos ativar o sistema 2. O nosso sistema 2 é um sistema lógico. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai comparar você e mais 10. Porque você provocou esse sistema. Então você não pode provocar o sistema. Se você quer usar o sistema papiloviano, nós temos que ativar as emoções. A venda é emocional e a venda vem através da imagem. Inclusive, segundo a Time Labs, né, a gente consegue até vender o dobro se a gente deixar de ser técnico e se transformar em benefícios emocionais, tá? Uma outra coisa extremamente importante aqui, tá? Cuidado com os jargões vazios ou com os benefícios vazios, tá? O que é o benefício vazio? É você colocar alta qualidade, garantia, satisfação garantida, dura muito. Você não pode usar essas palavras vagas porque isso não mostra que o seu produto tem qualidade. Tá? Sabe o que mostra? É quando você troca alta qualidade por um número. Você precisa quantificar a qualidade. Supomos que eu tenho um cliente que venda um produto e o concorrente dele tem um produto que é muito parecido com a qualidade pior e 30% mais barato. Se você não souber usar os dados do jeito certo, o comprador vai achar que está comprando a mesma coisa. Exemplo, vamos supor que nós temos 2 baterias. Uma bateria ela é mais barata e essa é a mais cara, mas essa aqui dura 50 mil ciclos. Essa aqui dura 40 mil ciclos. Mas e daí que essa aqui dura 50 mil ciclos? Ela dura até 2 anos, mas essa aqui dura 1 ano. Exemplo, 1 ano e meio, enfim. Então, se você não conseguir dar dados específicos, você acaba que você não consegue transmitir qualidade, entendeu? Então eu não posso usar bateria que dura muito, entendeu? Eu tenho que usar, olha, essa bateria ela pode te deixar até 48 horas sem precisar carregar. E daí? E daí que ele te dá liberdade para que você leve esse produto para qualquer lugar e ele não vai te deixar na mão. Entende? Então, não adianta, por exemplo, troque muitos clientes satisfeitos por esse produto tem tantas avaliações e tantas estrelas. E daí? E daí que mais de tantas pessoas confiaram no nosso produto e estão felizes com esse produto que adquiriram conosco. É totalmente diferente. Eu não posso usar, por exemplo, produto resistente. Que legal, né? A gente acha que as pessoas se encantam com isso e não se encantam, entendeu? Agora, se eu troco isso por testado por mais de 50 mil ciclos, testado com mais de tantas coisas, sabe?
Você dá número para as coisas, tá? Não adianta você colocar o melhor do mercado. Todo mundo é o melhor do mercado. Então, como a gente pode trocar isso? A gente pode trocar por, número 1 em vendas, o mais vendido do Mercado Livre. Isso ajuda, tá? Então, se você não aprender a trocar essas palavras, você só está se enganando. E aí eu te falo, quem que é a ferramenta que faz isso? Vou responder daqui a pouquinho, tá? Porque você vai saber e a gente erra sem perceber. Quer ver só? Uma coisa importante, tá? A ansiedade mata mais venda do que preço alto. Pode ter certeza que eu tô falando para você. Por quê? A ansiedade é na hora que... Não sei se você já percebeu que grandes e-commerces têm aqueles símbolos de compra garantida, de satisfação garantida, seu dinheiro de volta, perto do botão comprar. Por quê? Porque está tratando a ansiedade do comprador, né? E outra, você pode ter um anúncio maravilhoso, mas se no final ele ainda ficou com aquele medo, né, do tipo, olha, será que esse produto mesmo é igual a foto? Será que não vai dar problema? Será que se quebrar, qual que é a diferença? Será que eu tenho garantia? A pessoa não compra, a pessoa recua, tá? E aí a gente precisa ter transparência total no anúncio, explicitar a garantia, né? É importante, garantia é mega importante, tá? Tem que explicitar e tem que ter prova social. Às vezes a prova social, você pegar o comentário do Mercado Livre ali, a avaliação positiva, e colocar no seu anúncio, tá? Isso ajuda, tá? Pra quê? Porque na hora da ansiedade, a pessoa vai falar assim, cara, não sei, tô meio na dúvida ainda, tô com medo, não vou comprar. E ela recua, cara, talvez você nunca mais consiga vender para essa pessoa aquele produto. Então, você tem que combater isso e eu vou ensinar isso daqui a pouco, tá? Lembra que eu falei qual é a ferramenta que ferra a gente? Tá aí, ó. ChatGPT, cara. IAs em geral. Por quê? Elas são prontas para escrever bonito, mas não para escrever para converter. Ela não consegue organizar os pensamentos, ela não consegue nada disso. Então, cuidado ao você usar a inteligência artificial que não está treinada para converter, porque é bem provável que ela vai usar alta qualidade, cliente satisfeito, não sei o que à vista, sabe? Então, tudo isso acaba aqui te quebrando na hora que você vai usar a IA para escrever, tá? Ou para fazer outras coisas também. Tá? Então, ela não é treinada para isso, tá? Então, inclusive, depois eu posso explicar um pouquinho melhor, tá? As pessoas compram, elas têm 4 motivadores. Quais são os motivadores? O primeiro deles, é claro, resolver o problema que nem sempre é o óbvio. Como assim nem sempre é o óbvio? A gente acha que às vezes a pessoa vem para comprar algo conosco para resolver um problema, mas na verdade ela está buscando para resolver outro problema ou o que ela quer mesmo é a transformação da resolução daquele problema. Então, a pessoa não vai comprar, sei lá, um escorredor de louça, ela vai comprar o alívio de ver a cozinha organizada. E a gente tenta vender o quê? Escorredor. Não, porque o escorredor é inox. Não, porque o escorredor é isso. E o que a pessoa está querendo é o alívio. Então, a gente tem que falar a linguagem que faz a pessoa comprar, tá? Uma outra razão, as pessoas compram quando elas são vistas. Ou seja, quando você vê um anúncio e fala assim, poxa vida, ela entende o que eu passo, ou seja, o comprador me compreende, você se desarma para comprar. Não é à toa que influencer vende bem, não é à toa que afiliado vende bem. Todas essas pessoas que eu falei conseguem fazer com que a pessoa se sinta compreendida. Acha que não? Por que você acha, por exemplo, que o afiliado sabe vender seu produto melhor que você? Porque você vende spec técnica, enquanto o afiliado coloca, olha, depois disso aqui eu nunca mais precisei fazer tal coisa. E aí você fala que o seu anúncio tá bom, será? Eu acho que não, tá? Uma outra coisa que você tem que ter, permissão lógica, ou seja, dar dados lógicos que façam a pessoa comprar. Exemplo, olha, tem economia se você comparar nesse anúncio, esse anúncio tem tantas avaliações, esse produto é 12 vezes sem juros, tem garantia, o cara tem o porquê de comprar, entendeu? E você já tem essa permissão lógica de fazer o cara comprar. Então você tem que levar isso para o seu anúncio também, que é uma das razões que as pessoas vão até a compra. E a última, que é o mais poderoso de todos, é viver a transformação. O seu anúncio tem que mostrar a transformação. Vou dar um exemplo ali, ou da fechadura digital. Acha que o cara está comprando uma fechadura digital, o cara está comprando segurança? O cara está comprando sono. Então, quando a gente mostra essa sensação de segurança nas imagens, a gente consegue vender melhor o problema, entendeu? Que é sempre o benefício emocional. E aqui eu vou trazer para vocês como eu acredito, depois de 11 anos no Mercado Livre, depois de cuidar aqui agora de 4 bilhões de reais que passam aqui todo ano, eu montei a minha sequência de 10 imagens, tá? Então ela, com base em tudo que eu estudei,
E ela tem 4, na verdade são 5 coisas. Primeiro, captura, desejo, justificação, validação, fechamento, tá? A ideia é sempre buscar um micro sim para cada imagem, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o impacto da primeira foto, tá? Aqui eu gostaria muito que você estudasse The Purple Cow, que é a vaca roxa, né, do Seth Godin, que fala assim, olha, se eu tenho 50 vacas no pasto marrom, tiver uma roxa, é essa que vai me chamar a atenção. O cérebro, ele ignora padrões, tá? Então, quando a gente coloca uma foto de capa, ela tem que ser diferente das outras, tá? Pesquisa o seu produto, veja ali as fotos de capa e veja como você pode fazer diferente. A segunda parte é sempre o desejo. Então, por que a primeira foto está em contraste? Contraste é um jeito que o cérebro consegue perceber melhor o valor de algo. Então eu estou colocando tipo antes e depois na segunda foto, ou seja, como a pessoa está agora e por que ela está nos procurando e como ela fica depois de comprar o produto. Isso ativa o sistema do tipo, olha, ele me compreende, ele sabe o que eu preciso e eu entendi a transformação que eu estou procurando. É isso que eu quero, entendeu? E aí depois disso eu venho para uma terceira foto que é de desejo máximo, ou seja, colocar o cliente dentro da transformação. Então, se eu estou vendendo, sei lá, um varal, por exemplo, no 2, na foto 3, é a pessoa aliviada por ver ali a parte do apartamento dela com o varal, com as roupas organizadas, sem nada fora do lugar. Então, a gente tem que fazer a pessoa comprar antes dela comprar, visualizar a compra antes de comprar, tá? Depois, a gente vai para uma jornada de justificação, tá? Então, a primeira delas é de número. Lembra que eu falei de transformar spec em benefício emocional? Então é trazer os dados com benefício emocional. Então olha, isso aqui foi testado em tantos lugares, sabe? Traz os dois juntos na foto 4, tá? Pega ali, igual eu coloquei ali, ó. Então tipo, ó, esse produto aqui é 93% mais resistente que o do concorrente, por exemplo. Por quê? Porque ele tem tal coisa, e isso te ajuda a viver isso. A justificação, ela tem também a parte de conexão emocional. Então, mostrar como o produto muda o dia da pessoa, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, está procurando uma xícara, ela quer montar uma mesa posta de café com a família, para tomar café juntos, é isso que ela quer, é gerar esse desejo, né? Então, a gente faz essa conexão para mudar o dia da pessoa, tá? E o sexto é dar um close picture, né? Nada mais é do que uma foto que a gente consiga aproximar mais o ângulo para mostrar a qualidade de perto. Então, isso é importante, por quê? Porque isso faz com que a gente vença a ansiedade. Então, tipo, ou o medo, né, de comprar. Então você vai e traz essa foto mais de perto, mostrando qualidade. Pô, eu vendo enxoval, então eu vou trazer a qualidade do fio numa foto mais aproximada e tudo mais. Entendeu? Então eu fiz a parte de justificação porque ele deve comprar. Aí eu faço a parte de validação. Então eu vou trazer o desejo íntimo, ou seja, o que de fato aquela pessoa está fazendo ali, né? Eu vou lembrar ela, né, com uma foto muito parecida com a 3, que eu vou mostrar o que a pessoa está fazendo ali, o porquê que ela está ali comprando esse produto para ela não perder o foco, tá? Depois eu venho com validação, prova social, esse produto aqui teve tantas avaliações, pega a print da avaliação, coloca lá, tá? Porque isso também diminui a ansiedade de compra, tem transparência. Uma outra coisa que a gente faz é a destruição do medo, então a gente vai colocar ali, produto dentro do full, podemos colocar coisas nesse sentido, tá? Que ajuda na hora de fechar a compra, entendeu? Produto com tal especificação, garantia de tantos dias, isso ajuda porque o cara já está indo para comprar, então eu dou o último empurrãozinho, entendeu? E aí eu termino com um macro yes, vamos dizer assim, que é o sim final. Ou seja, eu venho vendendo o que o cliente vai receber. Aqui a gente fez uma jornada que faz o cara comprar, eu ativo o desejo de compra, eu tiro dúvida, eu mostro a qualidade do produto, eu faço a validação do que ele está procurando, eu mostro para ele que ele é compreendido e ele compra. Que loucura, né? E aí, qual que é o jogo aqui? Quando eu vou, por exemplo, publicar um anúncio, eu tenho que responder 7 perguntas, tá? A primeira delas é, o headline está falando do cliente ou do produto? Está falando de você ou está falando de quem vai comprar? Está falando do seu produto ou está falando de quem vai comprar? É isso que você precisa dominar. E você precisa falar do seu cliente, tá? Não do produto. Outra coisa, você passou pela escada do Idaí, tipo, você conseguiu tirar os benefícios técnicos e deixou eles emocionais? É um ponto importante. Você deixou dados específicos em vez de palavras vazias, como alta qualidade, etc. Você também tem que passar por isso. Você conseguiu atacar o medo que o cliente tem para ele poder ter confiança em você?
Outra coisa, você colocou emoção antes da lógica, vendendo sempre a parte emocional, né? O teu CTA, ele tá pedindo uma ação, ele mostra valor. E a última coisa, o cliente ele se sente compreendido ao ver as suas imagens. Você precisa responder tudo isso antes de conseguir um sim, né? Então, muita atenção quando vocês fazem, né, um negócio como esse, porque eu acredito que quando você constrói essa jornada de imagem, que eu falo isso já há muitos anos, né, com esse viés todo de neuromarketing, comportamento biológico de consumo, etc., para mim isso aqui é o que mais funcionou, tá? Por quê? Porque o cérebro tem mais capacidade de ver 100 imagens e lembrar do que ler 100 palavras, né? Então, você, a partir de agora, pode aplicar isso aqui nos seus anúncios no Mercado Livre, porque o segredo não está na publicidade, o segredo está no que a publicidade entrega. Então, se você dominar isso e aplicar isso nos seus anúncios, eu duvido que você não vende mais. É muito difícil você não vender mais. É só se você realmente fizer algo muito errado. Mas, seguindo essa lógica aqui, meu, é difícil de você errar. Mas, acima disso, eu vou deixar aqui um agente meu de imagem, vai ficar aqui na descrição, para você otimizar suas fotos no mercado. Então, eu vou deixar aqui, você vai acessar, você vai ver como funciona, você vai dar um iniciar lá, ele vai te ajudar a criar as imagens. Mas olha, não se esquece, vamos fazer uma troca aqui. Se inscreve no canal, deixa o teu comentário, vê se você gostou. Se tiver dúvida, você manda as dúvidas, nós vamos responder. Mas assim, aplica isso agora, que eu tenho certeza que você vai vender muito mais no Mercado Livre. Tamo junto? Até porque é publicidade sendo falada por um publicitário, além de empresário, publicitário. Então, não caia na conversa dos outros, não caia em outras conversas que você, né, não tiver base acadêmica, porque talvez você seja enganado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. É um conteúdo mais denso, mas ele é muito prático. Então, ele muda o seu jeito de anunciar no Mercado Livre, o seu jeito de vender. Beleza, gente? Tamo junto, fica com Deus e é nóis!